Salve, salve, Universo Narrado! Felipe Grisoli aqui e hoje a gente está aqui para discutir quanto que é o valor de π. Como assim, cara? Pô, você já deve ter visto com certeza aquela aproximação de π é igual a 3,14 mais infinitas casas decimais aí pra frente. Mas provavelmente você já também viu aquela parada de que se você pegar, por exemplo, uma circunferência, sei lá, esse ângulo aqui, 1/4 de circunferência, 90 graus, ele é igual a π sobre 2. Que se você jogar esse 2 para lá multiplicando, 2 vezes 90, você vai achar que π é igual a 180. E é de fato aqui, ó, talvez você tenha visto isso também. Metade de uma circunferência, isso aqui, ó, é um ângulo de π, né? 180 graus, né? Ou π. Caramba, é mesmo, parece que π é 180. Bom, mas π não era 3,14? Não tô entendendo, sacou? E se você pegar, por exemplo, uma circunferência inteira também, né? Você já deve ter visto isso aí com certeza, que isso aqui é 360 graus. Ou então 2π. Entendeu a treta aqui que eu tô querendo levantar? Pô, pera aí, velho. O π vale 3,14 ou o π vale 180 graus? Ou o π pode valer um tanto de coisa, dependendo do contexto em que a gente tá. Na verdade, eu quero te mostrar que falar que o π é 180, e você poderia até falar, é quase a mesma coisa, é uma aproximação, né? Na verdade, não, porque, pô, vamos combinar que 3,14 tá bem distante de 180, né? Então não é bem uma aproximação, não é. Mas na real, essas duas coisas querem dizer a mesma coisa no final do dia, e é o que eu quero te mostrar aqui. Falar que o π é 180 ou falar que o π é 3,14 é a mesma coisa, não é algo contraditório. É o quê? Sim, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que construir aqui qual que é a definição da medida de um ângulo em radianos. Como que eu meço um ângulo em radianos? A ideia do radiano é você usar o próprio tamanho da circunferência como unidade de medida. Então, se a circunferência tem raio, sei lá, de 2 metros, a hora que eu tiver um comprimento de arco de 2 metros, eu vou falar então que eu tenho um ângulo de 1. O quê? Radiano. Não entendi não. Basicamente então, cara, a ideia do radiano é o seguinte. Você vai pegar o ângulo central ali, você vai medir quanto que vale esse comprimento aqui, vou chamar ele de S, e você vai fazer a razão entre esse comprimento e o raio da circunferência. Esse é o ângulo em radianos. Perceba que esse negócio vai dar adimensional, porque isso aqui é em metros, sei lá, isso aqui é 3 metros e aqui é, sei lá, 1 metro. Então vai ser metro em cima e metro embaixo. Então, repetindo, tá? Um ângulo em radiano, ele é a razão entre o comprimento do arco que ele está enxergando e o raio da circunferência. O que isso quer dizer? Só para te mostrar aqui então. Vamos pegar alguns valores numéricos. Se o raio da circunferência for 5 metros e eu fizer uma abertura angular tal que o comprimento desse arco, né, coloca uma fita métrica ali, também é de 5 metros, então esse ângulo em radianos é 5 metros dividido pelo raio da circunferência, 5 metros. De novo, lembra que eu te falei, o metro corta com o metro, então esse negócio fica adimensional, 5 dividido por 5 é 1. Então a gente fala que esse ângulo vale 1. 1 o quê? O que significa 1? Significa que cabe exatamente um raio ali sobre a circunferência, onde esse ângulo está enxergando, sacou? É isso que significa esse 1. O ângulo vale 1, o ângulo vale 2, mas 2 o quê? Aí como ficar sem nome, é um negócio esquisito, a gente dá um nome pra esse negócio, a gente chama de rad. A gente põe um nomezinho aqui, rad, 1 radiano, tá bom? Mas você vê que é adimensional. Então falar que o ângulo é de 1 radiano é o seguinte, se a circunferência tem raio 5 metros, significa que a abertura angular está enxergando, está subentendendo um arco de circunferência de tamanho 5 metros. Ah, tá. Falar que o ângulo então é 2, já entendi. Se o raio é 5, o ângulo vai ser de 2 radianos quando couberem 2 raios no arco de circunferência. Isso, exatamente. Então, por exemplo, arranca fora esse camarada aqui. O que seria um ângulo de 2, né? Pô, um ângulo de 2 seria quando a gente pegasse um ângulo, uma abertura angular, tipo essa daqui, ó, vamos continuar? Então tá aqui a nossa abertura angular, de tal maneira que cabe mais 5 metros ali, ó. Se couber mais um raio ali, ó, 5 metros, ah, tá. Coube 2 raios ali, entendi. Então o ângulo vale 2, sacou? O ângulo vale 3, ah, tá. Isso eu quis dizer lá atrás, quando eu falei que o próprio raio da circunferência nos serve como unidade de medida. Ah, tá, eu meço a circunferência, eu meço a abertura angular de acordo com o tamanho do próprio raio da circunferência. É um negócio inteligente, é ou não é? Usar a própria circunferência, o raio dela como unidade de medida para ângulos. Porra, os caras são inteligentes, né? Mas ok, qual que é a grande vantagem disso aqui? Onde que a gente vai chegar que o π é 3,14 ou que o π é 180? Vamos chegar lá já já. Uma vantagem disso aqui é o seguinte, cara. A abertura angular
angular, ela não depende da circunferência. Por um lado, você poderia pensar, pô, legal, os caras foram inteligentes. Só que é ruim, porque para cada circunferência que eu tiver, cara, como o raio vai ser diferente, a abertura, o ângulo vai ter uma medida diferente. Se eu pegar uma circunferência maior, menor, seria um negócio meio zoado, né? Cada circunferência que eu pegar, eu vou ter uma medida de ângulo distinta. Na verdade, não, tá? Só para te mostrar aqui então, suponha que seja esse o caso. Então vamos olhar para a circunferência de dentro. O raio dela é de 2 metros, beleza? E o ângulo ali está enxergando um arco de 2 metros. Se a gente fosse fazer a conta de quanto que mede esse ângulo em radianos, vamos lá, você lembra da definição. Então seria isso aqui, ó. Um ângulo em radianos é a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Nesse caso aqui então, ó, o arco vale 2 metros e o raio da circunferência vale 2 metros. Aí você poderia falar, pô, se eu pegar uma circunferência maior, ia ficar ruim. Sei lá, se eu pegar essa circunferência aqui, ó, digamos que o raio dela vale, sei lá, 3 metros. Então olha aqui, ó, 3 metros é o raio dela. Beleza? Vai ficar ruim agora, porque quando eu for colocar agora o valor do raio mudou. Se eu fosse olhar para essa nova circunferência, o raio seria de 3 metros. É verdade, cara, o raio seria de 3 metros. Só que isso aqui também aumentou, né? Isso aqui não vale mais 2 metros. Ah, verdade. Tá vendo? Isso aqui, ó, essa parte de cima, vou usar até uma outra cor aqui, né? Isso aqui é claramente maior do que 2 metros. Porque 2 metros é esse tiquinho aqui. Ah, tá. Vai aumentar como? Vai aumentar proporcionalmente, cara. Isso aqui também vai valer 3 metros. De tal maneira que se eu jogar ali, ó, vou jogar de roxo ali, né? 3 metros. Ah, tá. No final do dia, dá a mesma coisa. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1 também. Então, o ângulo continua valendo 1 radiano. Ah, beleza. Então, independente do tamanho da circunferência, a medida do ângulo fica sendo a mesma. Por isso que é muito inteligente você usar o radiano. De quebradinho, eu te ensinei aqui como é que funciona o ângulo em radiano. Mas beleza, vamos avançar. Vamos chegar no π ser 3,14 ou no π ser 180. O raciocínio é o seguinte. Vamos lá. O que seria um ângulo de 1 radiano? Você já sabe. Pô, bicho, se o raio da circunferência vale 1 metro, então um ângulo de 1 radiano é basicamente eu chegar aqui, ó, e percorrer 1 metro aqui. Ah, tá. Se eu tenho um comprimento de arco igual ao raio da circunferência, morreu. Aqui você tem um ângulo que é de 1 radiano. Então, vou destacar aqui então. Ó. Esse ângulo vale 1 radiano. Perfeito. O que seria um ângulo de 2 radianos? Pô, um ângulo de 2 radianos é eu fazer isso aqui então. Então, aqui, ó. Eu vou ter que caminhar aqui, ó, 1 metro. Foi o que a gente caminhou, então eu vim aqui, ó. Caminhei 1 metro, isso aqui definiria um ângulo, uma abertura angular, né? De 1 radiano. Aí eu caminho mais 1 metro. Você vai lá, é verdade, tem que caminhar mais 1 metro, isso. Então você vem aqui, ó, e caminha mais 1 metro. 1 metro. Ah, beleza. Se eu tiver aqui, então, ó, 2 metros são o quê? São 2 raios. Ah, então aqui a gente vai ter uma abertura angular de 2 radianos. Então isso aqui vale 2 radianos. Sacou a ideia? Ah, beleza. E 3 radianos? Pô, você já sacou a ideia, né? 3 radianos? Vou até pegar isso aqui já, ó. Pra gente usar esses 2 metros que a gente desenhou. Aqui, ó. Vou dar uma roubadinha aqui, então, ó. O que seria, então, vamos colocar aqui, né? Um ângulo de 3 radianos. Então, eu caminhei 1 metro, 2 metros, 3 radianos são 3 raios. Então, eu venho aqui, ó, e caminho mais 1 metro de novo. Então, eu venho aqui, ó, caminho mais 1 metro. Ah, beleza. Então, eu tenho um arco ali agora que tem 3 metros, irmão. 1, 2, 3. 3 metros são o quê? 3 raios. 3 raios significa um ângulo de 3 radianos. Agora você já coisa, não, caramba, velho. 3 radianos, essa abertura angular aqui, ó, de 3 radianos, deu quase 180 graus. Fiada azul. Sabe quanto que falta para completar meia volta aqui? Mais ou menos 0,14 radianos. Porque aí você vai ter 3 mais 0,14, 3,14. Ah, é o π. Completa meia volta. De fato, você está vendo aqui então, cara, que 3 radianos, se eu estico 3 raios sobre uma circunferência, eu quase que varro meia volta, né? Meia volta seria, na verdade, eu andar tudo isso. Ficou faltando, cara, esse pedacinho. E esse pedacinho, ele é exatamente aquele 0,14. É o π para você completar a meia volta. Então, cara, olha que doido. Se eu pegar aqui então, ó, eu tenho o raio dessa circunferência. Se eu esticar 3 raios, eu não completo meia volta. 3,14, 15, o valor de π, aí eu completo exatamente meia volta. Então, se eu falar que eu tenho 3,14, 15, na verdade 3,14 é uma aproximação, né? 3,14, faltam várias casas decimais. Se eu falar aqui então que eu tenho π radianos, e π é igual a 3,14, aquele lá, isso é igual a 180 graus. Você entendeu então que o π, ele não vale 180 graus?
3,1415 radianos valem 180 graus. Ou seja, se eu pegar e esticar π raios sobre uma circunferência, isso vai equivaler a meia volta, a 180 graus. Olha que doido! Sacou então que falar que π é 3,14 ou falar que π radianos é meia volta é a mesma coisa, porque 3 raios não completam meia volta, mas π raios esticados sobre a circunferência completam meia volta. Conseguiu entender a conexão entre as coisas? E só para te mostrar aqui então, a última forma de você sacar essa conexão é o seguinte. Vamos pegar a definição de π e a definição de radiano. São inclusive coisas muito parecidas. A definição de π é o seguinte: pega o comprimento da circunferência, mede aqui o tamanho dela, né? O comprimento da circunferência, e divide pelo seu diâmetro. Dividir pelo diâmetro é dividir por 2 vezes o raio. Esse é o valor de π. Beleza. Agora, qual que é a definição de radiano mesmo, cara? Você pega o comprimento do arco, S, e divide por R. Você vai ter qual que é a abertura angular, a medida daquele ângulo em radianos. Agora pega então essas duas coisas e olha como que no fundo elas são bastante parecidas. Pega esse cara aqui e joga que, por exemplo, o seu S, né, o tamanho que você vai querer, vai ser igual ao comprimento de uma circunferência. Então a gente vai pegar aqui, ó, o comprimento de uma circunferência. Ah, tá, sacou? Então essa abertura angular nossa vai ser o comprimento da circunferência. Quanto que é o comprimento da circunferência mesmo? É 2πr. Então é 2πr. Esse é o comprimento de uma circunferência. Beleza. Aí você pega e divide isso pelo raio. Então eu estou usando a definição de radiano. Ah, tá. O que você vai achar? Tá aqui, ó. O θ é igual a 2π. Ou seja, se você tiver uma volta completa, o comprimento total da circunferência, o seu ângulo é igual a 2π. 2π o quê? Radianos. Ah, tá. Se uma volta completa é 2π radianos, então meia volta, 180 graus, seriam π radianos. Mas como a gente acabou de ver, de fato, 180 graus tem que ser π radianos, porque é exatamente a quantidade de raios que eu tenho que esticar sobre a circunferência para a gente conseguir completar meia volta. Fez sentido aí? Se você ficou mais inteligente, por favor, me conta aí, cara, se você entendeu com mais profundidade essas coisas e como é de prática, cara. Se você quiser entender a matemática inteira desse jeito, por princípios, sacando como as coisas funcionam, não deixe de conhecer o Desvendando a Matemática, o link tá na descrição. Obrigado e até a próxima.